eu acho que a gente tem que começar por uma limpeza nas palavras, né? A idolatria, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é pecado. Sim. Aham. Por quê? Porque latria, no grego, significa adoração. E a adoração é exclusiva de Deus. E todos os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, quem vocês quiserem, todos dizem que nós católicos temos o mesmo Deus que os protestantes. Todos adoramos a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aham. Então, essa acusação que os evangélicos fazem contra os forma católicos de que nós seríamos idólatras, ela é simplesmente uma calúnia. Ela é uma calúnia, é uma mentira. É uma detratação. Nós católicos não podemos ser idólatras se nós temos o mesmo Deus. É importante dizer isso. Sim. E bater nessa tecla, porque bom, eu acho que hoje em dia a coisa está muito mais simples, porque existe internet, as pessoas têm acesso à informação, Sim. elas começam a estudar e elas veem que esse papo que, na época dos evangelistas dos anos 80, que diziam que os católicos são idólatras, Aham. esse papo hoje não cola mais. Agora vejam, Talvez uma má interpretação. ou falta de leitura da Bíblia mesmo, ou uso, digamos assim, de uma maneira abusiva, de uma Sim. maneira errada, né? Seletiva de alguns versículos. Então, por exemplo, em Êxodo 20, É exatamente o que eu tenho aqui. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança. Todo protestante acho que tem essa do decorada. que há. Aquela essa aí primeira tá você na decora, ponta você da virou língua, crente, é. você decora essa aí. é o segundo mandamento, né? E ele continua, não te curvarás a elas e nem as Isso. servirás. Exatamente. Pois eu sou Yahvé teu Deus, um Deus zeloso, etc, etc. O versículo anterior diz, não terás outros deuses diante de mim. Deuses. Por que isso é importante? A hermenêutica, inclusive, consiste na interpretação das escrituras Sim. omnicompreensivamente. Se você vai 5 capítulos depois, Êxodo 25, 5 capítulos depois, versículo 17, farás também o propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio de comprimento, etc, etc. 19, faz um querubim numa extremidade e um na outra extremidade. Farás os querubins saindo das 2 extremidades do propiciatório. Os querubins terão asas estendidas por cima, formando com as asas um dossel sobre o propiciatório. Ou seja, Deus está mandando Moisés Sim. fazer 2 imagens de querubins sobre a Arca da Aliança, que fica no Santo dos Santos do Templo de Jerusalém. Ora, aqui em Êxodo 20, ele diz assim, não farás para ti ídolo ou figura do que existe em cima nos céus ou embaixo na terra. Os querubins estão aonde? Em cima nos céus. Então Deus está se contradizendo? Não está se contradizendo. Quem está se contradizendo é quem não sabe ler. Quem interpreta de forma diferente. Ou seja, o que está escrito aqui não equivale a uma proibição absoluta à confecção de imagens. Os israelitas no Templo de Jerusalém tinham imagens. Por exemplo, se você vai em Números 21, Números 21 está dito que quando Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. Sim. Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. Se você vai, eu acho que segunda de Reis, no capítulo 18, vamos ver. Será que é isso? Eu tenho algumas passagens que eu vou acrescentar. Está falando sobre a reforma de Osias. Diz, destruiu os lugares altos e destroçou os pilares, derrubou o poste sagrado e despedaçou a serpente de bronze feita por Moisés, pois os filhos de Israel ainda queimavam incenso e chamavam Nehustã. Sim. Ou seja, aquela serpente de bronze de Números 21 estava dentro do Templo de Jerusalém durante todos esses séculos. Sim. Então, dizer que em Israel não se fazia imagens é simplesmente uma mentira histórica. A arqueologia comprova isso abundantemente. O que a Bíblia proíbe? A Bíblia proíbe a adoração. É por isso que existe uma outra palavra, que é a palavra dulia, no grego. E dulia significa reverência, veneração, serviço. Né? É o sentimento que um serviçal tem ao seu senhor.
Então, nós temos para com todas as pessoas santas uma certa dulia. Vejam, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, correto? Mas eu não posso orar por uma pessoa? O Senhor certamente ora pelas pessoas. Por que quando o Senhor ora pelas pessoas, por que quando eu oro pelas pessoas, eu não estou atropelando o princípio da mediação exclusiva de Cristo? É porque eu só posso orar pelas pessoas em nome de Cristo. O que significa que a mediação de Cristo não nos afasta uns dos outros, mas ela é a fonte daquilo que nós chamamos de comunhão dos santos. Eu posso orar pelos outros justamente porque, porque Cristo é o elo entre nós todos. Ora, a questão aqui é se depois da morte nós podemos orar, se nós estivermos no céu diante de Deus. Eu vou falar sobre pós-morte, vamos segurar esse tópico que é interessante. Hebreus, por exemplo, na carta aos Hebreus, São Paulo diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Em Apocalipse, no capítulo 8, diz que os santos clamavam debaixo do altar. Sim. Isso é bíblico. Sim. Então, nós não podemos... veja que, quando você lê as Escrituras de modo cuidadoso, Sim. todos esses dilemas se resolvem. Na mediação, nós somos membros do corpo de Cristo. Os santos, os que estão no céu, os santos que estão na terra e os santos que estão em purificação, todos são membros do corpo de Cristo. E nós podemos orar uns pelos outros. Sim. Qual que é o problema disso? Não há problema nenhum. Perfeito. É uma explicação, obviamente, diferente uma da outra, né? Eu acho que a Pietra tem algo a acrescentar. A gente já falou sobre esse tópico aqui algumas vezes. Não, eu lembrei agora, eu estive em Israel ano passado, e falando sobre as imagens ainda, né? Eu fui num museu, que estava até fora do roteiro, mas eu acabei indo sozinha. É o Museu da Família Rockefeller, onde lá só se encontram itens das religiões pagãs, né, da antiguidade. E aí, quando eu entrei lá, eu vi assim, todas essas estátuas que se faziam, né, de 2000 anos para trás. E estátuas, assim, bem esquisitas, assim, né? De santos zoomórficos. Santos não, desculpa, de imagens zoomórficas e todo tipo de coisa estranha. E eu me lembro de ter entrado lá e ter pensado, nossa, agora eu entendi o que Deus queria dizer no Antigo Testamento. Tipo, não farás para ti imagem de escultura, porque as esculturas dos povos pagãos daquela época eram realmente, faziam referência a esses deuses pagãos. Sim. E era esse tipo de idolatria que Deus estava condenando nesse momento. E não propriamente Nossa Senhora ou, enfim, os santos que hoje em dia porque nós não adoramos essas imagens. Quer dizer, se você chegar um católico e pegar uma imagem de Nossa Senhora e dizer assim, é o teu Deus? Ele não vai dizer que é. Não, ninguém vai falar Ninguém isso, vai dizer isso. Agora, se você pegasse uma imagem de Baal e perguntasse para os canaítas, esse aqui é o teu Deus? Eles diziam, sim, esse é o meu Deus. Os terafim, que eram ídolos familiares, que aparecem lá no livro do Gênesis, quando Raquel sai da casa de Labão, ela leva os terafim, ela rouba os terafim de ouro do pai dela. Sim, eu vi essa cena. Isso sim é ídolo. Isso são ídolos. Sim, ela está idolatrando aquela imagem. Então, se você pergunta para um pagão antigo se um terafim é o Deus dele, claro que é. Para ele é. Para nós, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É como uma fotografia. Né? Vamos lembrar que não tinha foto, né? As pessoas faziam pinturas em quadros, faziam esculturas que remetiam a coisas que elas adoravam no sentido, tipo, eu já vi alguns pastores, por exemplo, dizerem assim, eu levo uma fotografia da minha esposa comigo, mas eu não oro para minha esposa. Eu não idolatro a minha esposa. Né? Mas isso não é idolatria. Sim. Eu não falo com ela. Bom... Eu honro, né? Mas é verdade, você não está falando coisa, você não acredita que a sua esposa está ali. Né? Mas os santos que estão no céu, a carta aos Hebreus diz que eles são uma nuvem de testemunhas que nos rodeia. Quer dizer, se nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, eles estão o quê? Só nos vendo assim? Tipo, tanto faz, se lascar, se lasque, se danar, se dane. A gente vai entrar no ponto do anjo da guarda, dos santos, eu acho que é um ponto interessante aqui, mas o fato mais divergente é que eu cheguei a conversar com a Pietra sobre esse assunto e eu perguntava assim, se eu quero saber uma opinião sobre você, não é mais fácil eu chegar para você e perguntar do que eu perguntar, oi Pietra, você conhece o Rodrigo? Qual é a sua opinião sobre o Rodrigo? É mais ou menos isso, mas a imagem do evangélico que só pensa que a Bíblia é a única
único caminho certo, eles imaginam que realmente o católico idolatra, mas claramente vocês não idolatram outras imagens. É uma honra, é um respeito. Assim, maior, quando né? você se ajoelha perante uma imagem de Nossa Senhora, você tá. É até uma forma de você. Não sei, é algo que mexe com o teu imaginário também. Você está em frente à mulher, a mãe do Cristo, né? Você está ali. Pensa, vai na Nossa Senhora de Fátima. Você vê você vê Nossa Senhora tão pura, tão branca, tão angélica, tão celestial. Aquilo só gera sentimentos de pureza, santidade, amor em você. Sim. Você sabe que ela não está naquela escultura, mas aquilo te remete a tudo aquilo que ela é. Sim. Te conecta de uma forma melhor, né? Assim como a beleza também, que tem um objetivo transcendental das igrejas, né? Como as igrejas evangélicas, elas têm uma espécie de pobreza pictórica, assim, eu li um livro chamado Jornadas Espirituais em que eles diziam que no céu os católicos vão esculpir e os protestantes vão cantar. Sim. Definiu bem. Que existe essa pobreza pictórica hoje. Muitas igrejas tentam suprir isso, pegando elementos do judaísmo. Sim. Então tem lá um candelabro de 7 braços, tem lá uma estrela de Davi, uma bandeira de Israel, um trigo, uma arca da aliança falsa, um leão, que é o leão da tribo de... Então, vai se trabalhando isso pela ausência de elementos pictóricos, né?